Meus amigos, boa noite. Tudo bem? Hoje nós estamos reunidos aqui no Centro Espírita Vinhas do Senhor. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e posteriormente estamos gravados no YouTube. Hoje nos encontramos aqui para falarmos sobre um tema muito interessante, que é o discurso escatológico que está situado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 1 a 51. E esse tema está inserido também nos demais evangelhos, Marcos, Lucas também, nos sinóticos, porque assim chamamos. E esse tema, ele tem uma inter-relação muito intrínseca, ou seja, muito conexa com questões messiânicas, ou seja, aquilo que está no futuro. Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, nós vamos trabalhar, são 8 tópicos que nós vamos trabalhar, e a nossa proposta é de trabalharmos esses 8 tópicos em 2 fases. Então hoje nós vamos trabalhar 4 tópicos aí, se der tempo, e no nosso próximo encontro, que é no domingo, 8 horas da noite, a gente trabalha os demais, os outros 4 tópicos. Então, discurso escatológico 1, nesse encontro de hoje, quarta-feira, e discurso escatológico 2, no domingo, para a gente complementar esse tema aí interessantíssimo aí do Evangelho. Vou fazer um pedido para você que está aí em casa, siga as nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso YouTube. Nós estamos precisando de 1000 inscritos para poder fazer transmissões ao vivo no YouTube, e nós estamos apenas com 548 hoje. Então, solicitamos a você aí em casa aí que, muito bondosamente, faça a difusão da doutrina espírita também e ajude a gente, para a gente poder também fazer essa difusão desse material no YouTube também, de forma em live, né, ao vivo. Então, para a gente iniciar nosso tema de hoje, eu fiz esse breve introito e vamos fazer a nossa prece inicial, elevando os nossos corações ao Mestre Jesus. Para quem está em casa, se quiser colocar a água para ser fluidificada, os Espíritos se encarregam disso aí. Vamos lá, vamos iniciar. Amado Mestre Jesus, solicitamos o Teu concurso amigo na noite de hoje, para que possamos estudar nesta palestra o Teu discurso escatológico, as Tuas previsões do futuro, e que principalmente possamos entender em toda a profundidade as Tuas palavras, Senhor. Solicitamos o concurso amigo da espiritualidade que aqui se encontra conosco, aqui nos esclarecendo os nossos ensinamentos, e pedimos também em favor de todos aqueles que se encontram enfermos ou eventualmente nos hospitais, em suas casas também, com problemas de saúde. Solicitamos em favor de todos os nossos irmãos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos abençoe esse encontro de hoje, nos esclarecendo as ideias. Que assim seja. Muito bem. Então, relembrando aqui então, o que nós vamos trabalhar hoje? Discurso escatológico, nós vamos falar de sentido da escatologia. Eu sempre trabalho com questão linguística, depois a gente entra em algumas questões culturais do Evangelho também, e aí por fim a gente fala de sentidos espirituais. Não prometo fazer uma divisão total desses assuntos, mas vocês vão ver ao longo do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui, que esses assuntos eles vão se clareando. Vou falar de escatologia no sentido judaico, eu vou abordar também um pouquinho do que Allan Kardec fala no livro A Gênese, depois eu vou falar sobre o princípio das dores e, por fim, tribulação de Jerusalém. Um tema interessantíssimo esse aqui. Bom, para você se situar aí em casa, na sua Bíblia, tá certo? Se você quiser, Mateus, capítulo 24, versículo de 1 a 51. Vamos fazer a leitura para a gente poder se situar, tá? Então, vamos lá. Discurso escatológico, esse é o tema que está lá no capítulo 24. Introdução. Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas aí Jesus respondeu-lhes:
Vedes tudo isso? Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Ele, estando sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir, então, em particular, para ter com ele, perguntando: diz-nos então, Senhor, quando é que vai ser isso? Quando é que é o sinal da tua vinda e o fim dessa época? Jesus responde, aí já é um outro tópico, o princípio das dores. Atenção para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Há vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras, e cuidado para não se alarmarem, porque é preciso que essas coisas aconteçam, mas não é o fim, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremotos, em todos os lugares, e tudo isso será o princípio das dores. Eu vou parar aqui, porque tem um grande texto aqui, logo depois disso aqui, que é a tribulação de Jerusalém. Eu vou trabalhar em partículas, comentando cada parte para que vocês possam entender aqui o que nós estamos falando. Vamos falar então de sentido de escatologia. A primeira coisa que a gente se depara aqui é o seguinte, porque tem esse título, discurso escatológico. De onde que vem essa palavra? Escatologia é uma palavra grega, scatos, que está relacionada a sentido messiânico, ou seja, algo que se prevê para o futuro. E o que é interessante é que Jesus ele dá uma referência de várias tribulações aqui nessa questão de escatologia. Então ele fala basicamente aqui, quando a gente fez essa leitura, de que a humanidade vai sofrer uma série de tribulações, de problemas, de guerras e fome. Em outros evangelhos, como por exemplo o de Lucas, ele fala até de peste, né? Ele complementa a palavra peste, que só é encontrado lá em Marcos e em Lucas, por exemplo. E quando a gente vai continuando essa leitura, ele vai falando dessa questão escatológica, essa questão messiânica dele, ele fala que no fim de todos esses problemas, então chegará a paz e nós teremos, por fim, então, um momento de felicidade, de regeneração. E é interessante porque a visão de escatologia, que vem do grego scatos, ela é uma visão ocidental. Jesus, ele era judeu, ele tinha uma visão oriental de escatologia. Ele nunca usou essa palavra, até porque provavelmente ela não existia no aramaico da época. Scatos, uma palavra grega, possivelmente não existia no aramaico. Ou no siríaco, que é a língua mais próxima, que se aproxima mais do aramaico que Jesus falava. Então, assim, essas questões linguísticas, elas nos levam a entender o seguinte: primeira coisa, sentido de escatologia para o Ocidente está relacionado também a fim de mundo. Então, Jesus teria previsto então o fim do mundo, o fim das eras, basicamente isso. Mas no sentido oriental, ou seja, no sentido judaico, já não é assim. Allan Kardec faz um comentário muito interessante sobre tudo isso no livro A Gênese, no item 64. Por que ele fala tudo isso? Veja só o que ele fala. A doutrina de um juízo final, único e universal, colocando fim para sempre à humanidade, causa repugnação à razão, porque implica a inatividade de Deus durante a eternidade, que precede a criação da terra e durante a eternidade que se seguirá a destruição. Então, pensemos, basicamente, se o que Jesus está prevendo são as destruições, as guerras e tudo mais, e vai findar tudo, findar o ciclo, então Deus estaria fadado à inatividade. Só que Deus é um ser. O melhor, ele, quando a gente vê na primeira pergunta do livro dos Espíritos, ele não é uma coisa, ele não é alguém, e ele não é um ser também, né? Ele é a inteligência suprema. Então a inteligência suprema, a gente não consegue conceber ela, e Allan Kardec deixa isso muito claro para nós, de que tudo se acabaria aqui na Terra, tudo findaria. Então esse sermão escatológico, esse discurso escatológico de Jesus, ele tem uma finalidade. Ele prevê o fim de um ciclo. O fim de um ciclo. E é interessante isso porque nas culturas judaicas,
eles entendem também a Terra e também a evolução dos seres como grandes ciclos, normalmente de 6.000 anos. Se a gente for entender hoje o calendário judaico, dessas questões de ciclos, o calendário judaico está mais ou menos a 5.700 anos. Então nós estamos aproximando aí de mais ou menos 200, 300 anos do fim do próximo ciclo. Trazendo isso para uma leitura espírita, da qual estamos mais familiarizados, nós podemos entender o quê? Que Jesus está prenunciando, ou seja, ele está profetizando o fim de um ciclo evolutivo. Porque ele fala lá nesse sermão, nesse discurso profético dele, ele fala assim, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter peste e tal, mas depois de tudo isso as coisas vão melhorar. Então, por que ele fala isso? Allan Kardec vai complementando. Ele fala assim, que utilidade teriam então o Sol e a Lua, segundo a Gênesis, que foi tudo feito para iluminar o mundo? Causa espanto que tão imensa obra se haja produzido por tão pouco tempo e o benefício de seres voltados de antemão, em sua maioria, aos suplícios eternos. Ele vem mais uma vez rechaçar essa questão de fim de tudo, de fim de mundo. Tá? Então é interessante que Allan Kardec ele rechaça essa ideia de que Jesus veio falar dentro dessa passagem aqui. Na verdade foram os evangelistas que replicaram as palavras de Jesus, sob suas visões pessoais, obviamente, porque cada um tinha um perfil e falava para um povo e um público diferente. Então, Jesus não está falando de fim de mundo, ele está falando de o fim de um ciclo. Esse novo ciclo está se iniciando agora. Nós estamos no meio dessa grande ebulição, que é o que nós chamamos de transição planetária. Falamos tanto disso, não é? Falamos tanto de transição planetária e tudo mais, de que o mundo iria mudar e tudo mais. A transição chegou. E isso está dentro do discurso escatológico de Jesus, no capítulo 24 de Mateus. Só não ouve quem não tem ouvido para ouvir. Certo? Interessante aqui, fazer só um comentário aqui, na escatologia na visão judaica. Materialmente falando, a ideia de um julgamento único, ou seja, admissível para os que não procuram a razão das coisas, quando se cria que a humanidade toda se achava concentrada na Terra e para que seus habitantes fora tudo feito do que o universo contém. É, porém, inadmissível desde que se sabe que há milhares e milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades pela eternidade em fora e entre os quais a Terra é dos menos consideráveis, simples ponto imperceptível. Um comentário de Kardec também dentro do A Gênesis, falando sobre questão de juízo final. Nós temos várias humanidades espalhadas pelos globos do universo. E não nos faz conceber que, findando aqui toda a atividade humana aqui, para onde então esses espíritos também iriam? Não há várias moradas na casa do Pai? Jesus não falou isso? Então é natural também que, de tempos em tempos, de ciclos em ciclos, findando essas grandes provações das humanidades por toda a galáxia, por todo o universo, que hajam transmigrações então para que se possa dar o ensejo de evolução. E é interessante ele falar isso aqui, porque baseado nesse conceito de Kardec, a gente consegue compreender um pouquinho melhor o que Jesus estava falando, porque Kardec estabelece então uma visão sobre o discurso escatológico, não de juízo final, porque a maioria das religiões cristãs, e temos outras religiões também espiritualistas, que inclusive falam sobre juízo final, que o mundo tudo acabaria. Então, o que Kardec vem trazer com essas proposições lógicas dele, dentro do livro A Gênese? De que não há um juízo final, mas há um juízo de natureza geral. Há um juízo de natureza temporal também. O que ele está falando? Chegou então o fim de um ciclo, todos aqueles que não se adequaram efetivamente à evolução daquele planeta e àquele momento moral que se deve viver dentro de um determinado local, eles serão o quê? Expurgados, retirados dali, enviados para outro local em que eles são afins
e então eles lá viverão. Então vejamos aqui também o grau das nossas responsabilidades como espíritas, sabedores de todos esses conhecimentos, de todas essas nuances, de nos melhorarmos, porque para quem muito foi dado, também muito vai ser pedido, não é? Então nós estamos entendendo aqui o sentido messiânico, o sentido profético que Jesus dá dentro do Evangelho aqui, e aí isso traz uma responsabilidade muito grande da gente poder também se burilar, se melhorar, se autoaperfeiçoar. Bom, vamos prosseguir então. Falamos aqui rapidamente então do sentido de escatologia, falamos na questão da escatológica no sentido judaico, ou seja, Jesus ele não tinha esse sentido de profetização aqui de fim de mundo, ele não falou de fim de mundo. Então o sentido judaico ele é complementado inclusive por Allan Kardec, dizendo que não existe juízo final, o juízo ele é geral, intercâmbios por ciclos, certo? Então a gente entra na parte do princípio das dores, que eu acabei de ler aí no nosso início da nossa palestra, do nosso encontro. O que ele fala lá? Jesus saiu do templo. Que templo é esse? Não é isso que está escrito lá no capítulo 24? Jesus saiu do templo. Esse templo, ele está situado lá em Jerusalém, e esse templo ele foi construído por Davi. Ele iniciou a construção, e quem que veio a finalizar esse templo judaico foi Salomão, que é primogênito de Davi, foi rei também, um dos maiores reis, né? E é interessante, depois ele é destruído por Nabucodonosor. Então esse templo ele foi criado, depois ele é destruído em Nabucodonosor por volta de 500 a.C. O segundo templo ele começa a ser construído por Ciro, que era persa, e depois ele é conformado, ou seja, ele é finalizado por Herodes o Grande, já por volta aí de 70 a.C. E o que Jesus então, ele fala assim, olha só que interessante isso aqui, logo depois Jesus saiu do templo, contextualizei para vocês que templo é esse, e como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazer-lhe notar as construções. Sabe por que eles chamaram a atenção da questão da construção? Porque para os judeus daquela época, o templo ele era muito suntuoso, ele era objeto de orgulho para eles. Ele era construído, segundo alguns estudiosos, ele foi construído e completado, digo aí, por Herodes. Ele tinha um mármore de azul turquesa, que era maravilhoso, que o sol incidia sobre ele e era uma suntuosidade assim, sem igual. Então, estão entendendo por quê? Estão entendendo a questão histórica? Por que os discípulos chegam assim para Jesus e falam assim, olha lá, mestre, olha o templo. Tipo assim, olha só que orgulho material, né? E Jesus olha e fala assim, pois é, mas não vai ficar pedra sobre pedra. E eles ficam assustados. Por que eles ficam assustados? Aquilo ali é um objeto de orgulho deles, de um povo, eu estou falando de coletividade. Então o que fazem os 12? Vão conversar com Jesus em separado. Olha só o que fala lá em Mateus 24. Ele respondeu-lhes então, veja tudo isso, não ficará pedra sobre pedra. Olha lá. E estando eles sentados no Monte das Oliveiras, onde é que fica esse Monte das Oliveiras? Se for lá em Jerusalém, onde ficava o templo, o Monte das Oliveiras fica mais ou menos 1 quilômetro do local onde as ruínas do templo estão. Tá? Mais ou menos 1 quilômetro, coisa pouca. E olha só que interessante isso aqui do texto, são nuances que só se você estudar a história e os costumes do povo é que você entende. Jesus estando sentado no Monte das Oliveiras. Por que ele estava sentado? Porque os mestres da Torá lecionavam, eles pregavam sentados. Eles não ficavam em pé aqui, como nós estamos em pé aqui, né, para poder fazer a palestra. Eles não falavam em pé. Eles normalmente se assentavam para poder difundir a palavra de Deus. Então Jesus dá cumprimento nisso também. Vejamos só, Jesus ele é judeu.
Tá? Ele vem dentro da tradição judaica, ele cumpre os preceitos judaicos, inclusive da Torá. Ele é um conhecedor dessas nuances. Está vendo por que fala que ele estava sentado? Vamos continuando. Então os discípulos foram lá ter com ele em particular. Mas mestre, por que o senhor falou que vai tudo ruir? Vai quebrar tudo? Vai acabar com tudo? Então diz para a gente quando é que isso vai acontecer e qual que é o sinal da sua vinda e o fim dessa época. Estão vendo que eles estão falando aqui sobre fim de época de novo? Primeiro que é interessante aqui é o seguinte, Jesus falou que o negócio ia acabar, não falou? Falou que o templo ia ser destruído. Então eles falam assim, mas diz para mim quando é que isso vai acontecer. Ninguém está interessado em saber como se preparar quando esse evento acontecer. E aí a gente traz para uma questão de vida e de morte aqui na Terra. De encarnação e desencarnação. A maioria das pessoas, todo mundo aqui sabe que nós todos chegaremos ao termo das nossas vidas, porque o corpo, ele perece, ele tem tempo pré-determinado, ele tem validade, o corpo tem validade, ele é igual um carro, é igual uma casa que pode ruir também. Então todo mundo sabe que vai encontrar o evento da morte. As pessoas normalmente querem saber o dia, né? Querem saber o dia em que vão morrer. Elas não preferem saber, tipo assim, como é que eu quero chegar lá do outro lado? Será que seria interessante eu conhecer mais a palavra do Cristo? Mas principalmente não é só conhecer não, tá? Mas colocar em prática. Porque conhecimento sem colocar em prática é igual biblioteca. Você pode pegar ela e deixar ela mofar ou jogar fogo nela. É a mesma coisa. Você pode destruir. Se você tiver conhecimento e não usar seu conhecimento, pode jogar fora. Então é interessante que os discípulos falem isso para Jesus. Ô mestre, me fala quando é que isso vai acontecer. São curiosos, né? E até estendo um pouco esse assunto, dizendo o seguinte, né? O dia que a gente vem aqui falar de evangelho aqui, dá poucas pessoas aqui. Né? Dá pouca gente aqui para ouvir evangelho. Se a gente for falar de mediunidade, enche o salão. Que curiosidade. Mas falar sobre o Cristo, e principalmente viver com o Cristo, sentir-se efetivamente dentro da senda do Cristo, é tarefa difícil. Sabe por que é difícil? Porque você tem que se reformar, você tem que olhar para si mesmo, você tem que abdicar de tudo aquilo que normalmente te faz feliz dentro dos sentidos materiais. O que eu estou falando? De abusos, de intolerância, de impaciência, de questões sexuais desregradas. Não estou falando das uniões entre marido e mulher, digo, devidamente de afeto, não estou falando disso não, isso aí é lícito, tá? Estou falando das uniões desregradas. Então as pessoas preferem muito mais, como se diz, né, se entreter pela curiosidade do que efetivamente se conhecer. Tarefa difícil é essa, convencer as pessoas sobre isso. E aí, Jesus dá uma resposta muito interessante, porque ele fala assim para os discípulos, atenção para que ninguém engane vocês. E é até interessante porque em outros momentos, em outros evangelhos, ele fala, sabe o quê? Ele fala assim, a ninguém é dado conhecer a hora nem a data. Sabe por que é interessante que ele fale isso até em outros evangelhos? Ele responde de uma forma muito inteligente. Por que não é dado a gente saber sobre o momento exato que as coisas do futuro vão acontecer? Porque assim o homem é mais livre dentro das suas decisões de dia a dia para poder tomar as melhores decisões ou as piores também. Deus deixa livre para que você possa tomar as suas decisões dentro da vida, decidir o que é melhor para você. Então você sabe que o termo da sua vida vai chegar, que a morte vai chegar. Você é que decide como é que você vai viver. Quer viver de forma positiva, dentro da caridade, da tolerância, do auxílio àqueles que mais precisam? Você chega bem do outro lado. Quer viver na ignorância, no abuso das riquezas, das questões materiais? Você é livre para poder experimentar todo o mal que você quiser. É muito interessante essa proposta do Cristo. E aí ele vai continuando, ele fala assim,
Estou alertando vocês. Atenção, porque muitos vão vir no meu nome. Muitos vão vir falar aqui em meu nome. Falar assim, eu sou o Cristo. Tá? Ou seja, os falsos messias, os falsos profetas. E aí ele continua, vocês vão ouvir falar de guerras, de rumor de guerra. Cuidado para não se alarmarem. Será que Jesus estava certo? Será que haveriam tantas guerras e rumores de guerra? Vamos fazer uma retrospectiva de passado? Vamos fazer? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra dos 100 anos, Guerra dos 7 anos. Alguém me lembra mais de alguma guerra que tem tantas guerras? Não é? Mas não fica alarmado, não. World Trade Center. Catástrofes. Ele fala também de catástrofes aqui, ó. Tá? Mas é preciso que essas coisas aconteçam. Mas isso não é o fim. Por que ele fala que é preciso que essas coisas aconteçam? Porque esses grandes acontecimentos, que são, diga assim, as maiores afrontas ao coração humano, eles são necessários para poder, dentro dessas grandes leis da destruição, esses grandes ciclos, fazer o câmbio, a intercambiação dos espíritos que estão aqui com os espíritos mais bondosos, mais adiantados, mais compromissados com o bem também, e também para poder acordar as criaturas sobre os seus deveres aqui nesse mundo. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em todos os lugares, e tudo isso será o princípio das dores. O professor pós-doutor em ciência da religião, Severino Celestino, fez uma live aí, inclusive, sobre esse mesmo tema que nós estamos tratando aqui hoje. E ele conta uma história muito interessante de que cuidadores de elefantes lá na Indonésia, lá onde teve aquele tsunami no ano de 2010, que inclusive é relatado no livro Transição Planetária, estavam lá e aí 15, 20 minutos antes daquela grande catástrofe, os elefantes saíram de forma assim que ninguém segurava eles, os gigantes, muito fortes, foram para os picos mais altos 10, 15 minutos antes do acontecimento. Provavelmente eles sentiram, a atividade sísmica, que estava acontecendo ali nos arredores. E aí os cuidadores foram e foram junto com os elefantes e acabaram nos locais mais altos, e não foram pegos pelo tsunami. É interessante isso, É muito peculiar. Tem muitos casos sobre isso aí. Não vou contar muitos aqui não, porque a gente já está com o tempo mais avançado. Essas revelações, gente, quem quiser complementar o estudo, tá? Essas revelações todas aqui que nós estamos falando, Mateus 24 aí, do 1 ao 51, eles estão lá em Isaías 8, 21, 13, 31, 14, 30, Jeremias 23, 19, e tem outros aqui também, tá? Não vou citar todos não, que a lista é grande. Jesus vem fazer o que então? Jesus, ele vem dar um presságio, ou seja, ele está dando uma previsão do que vai acontecer. Mas outros profetas também previram também isso. Então Jesus vem reforçar esses acontecimentos. Tá? E é interessante porque ele deixa essas informações como um formato de sinais. São sinais. Então não são dados. Ele não fala assim, isso aqui vai acontecer em tal data. Não, ele fala assim, isso aqui há de acontecer. Como que vai acontecer? Para ninguém é permitido saber a data e o horário. Tá? Tudo que ele falou veio se conformar. Continuando então para a nossa última parte da nossa palestra, já estamos com 30 minutos aí, mas vou gastar mais 10 minutinhos com vocês, tá? Hoje um pouquinho maior. Esse tema aqui ele merece. Então vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. O princípio das dores aqui no segundo parágrafo. Nesse tempo, vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Os discípulos do Cristo foram
Perseguidos? Ainda são perseguidos? Os discípulos do cristianismo renovado, revivido, primitivo, que eu daria o nome também de espíritas, né? Os discípulos do cristianismo revivido são os espíritas. Nós aqui, todos nós que somos simpatizantes também, somos também. São perseguidos, mas nós podemos ver isso. Jesus falou sobre isso, ele falou assim, vocês vão ser perseguidos. Se a gente estuda a história, até o século número 3, depois de Cristo, muita gente foi apedrejada, foi crucificada, tudo em nome do Cristo, foram jogados aos leões, tá? Tudo em nome do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo primitivo, ele normalmente se dava nas cavernas e tal, era uma religião perseguida. E nós podemos ver isso. Qual que é a maior fonte de informação disso para nós? Ave Cristo, Paulo e Estevão, 50 anos depois, há 2000 anos, tem muita informação sobre isso. Eu considero o melhor relato de todos, com todas as ressalvas do meu gosto pessoal, Ave Cristo. Recomendo a leitura, eu já li 3 vezes o livro, né? Tanto que eu gosto. É muito bom, porque você entende profundamente como é que eram as lutas dos primeiros cristãos. E hoje nós temos aqui, às vezes a gente acha que apenas frequentar a casa espírita, ou apenas ler a palavra de Jesus já basta. Quando você lê o livro, você fala, nossa, quanto sacrifício foi feito para que essas palavras aqui pudessem chegar até mim. A gente faz uma releitura. Interessante falar aqui, porque Paulo de Tarso, quando você lê uma das cartas aos Coríntios, lá no final da carta de Coríntios, na despedida dele, ele fala que ele foi apedrejado, foi açoitado, foi traído inclusive por os companheiros que estavam lá, junto com ele lá, ouvindo a palavra dele. Veja só. E esses conflitos, pessoal, eles acontecem em todos os tempos do cristianismo. A última fogueira da Santa Inquisição foi em 1829, na Espanha. Não tem muito tempo não, nós estamos em 2020. Deve ter aí uns 300 anos. É pouco. Então assim, o que eu tenho que pensar sobre isso aqui? E aí já prometo, já que estou encerrando, tá? Ser seguidor do Cristo é fácil. Não é. Sabe por que não é? Você tem que abdicar de muita coisa. Você tem que abdicar de si mesmo, do homem velho que está dentro de você. Tá? Dentro do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, convido vocês a dar uma lida. Um livro maravilhoso, que eu considero o maior preenchedor de lacunas do Evangelho. Que o Evangelho não foi escrito de forma cronológica, né? Não foi escrito de forma de historicidade, igual nós conhecemos hoje. Eles nem conheciam isso. Não tinha nem versículo, nem capítulo. Sabia disso, né? Quando o Evangelho foi escrito, não tinha versículo, não. Não tinha capítulo. A forma como a gente conhece a Bíblia hoje aqui, ela é uma forma mais ou menos aí do ano que é 400, 300 depois de Cristo. Quando você entende, você lê essas palavras aqui, a gente vê assim, porque tem pessoas que acham que ser candidato a seguidor do Cristo é frequentar casa espírita ou igreja, né? É colecionar penduricalho, é fazer só um Pai Nosso e está tudo certo. Gente, compromissar-se junto com Cristo é uma tarefa diária. Eu tenho repetido isso de forma, digo assim, até enfadonha, até chata dentro das minhas palestras assim, sobre esse sentido. Quer ser discípulo do Cristo? Não é igual distribuir buquê de flor, não. É regar jardim, é cuidar do jardim. E a verdade é que tem pessoas assim, eu até gostei, estou até repetindo as palavras aqui do professor
do professor Severino Celestino, pessoa grandiosíssima, né, dentro do conhecimento do Evangelho. As pessoas querem usufruir da proteção de Jesus, como se Jesus fosse guarda-costas dela, que Jesus faz todo o trabalho para ela. Não, eu continuo sendo a pior pessoa do mundo, do jeito que eu quiser, da forma como quiser. Não preciso me modificar, porque Jesus está comigo, não é? Que eu me entreguei para Jesus. E aí achando que Jesus é o guarda-costas dela. Isso fere o bom senso, isso fere a lógica, isso fere tudo que o Cristo falou. Isso é uma afronta aos ensinamentos do Cristo, tá? Porque o preço que o Cristo pede para poder seguir Ele não é preço material. Já perceberam isso? Já perceberam que não é o preço material? É um preço espiritual. Eu não estou falando que você tem que se despojar. Olha, e aí eu volto a dizer mais uma coisa, tá? Não tem esse negócio de doutrina de miséria, de se despojar de tudo, porque você não pode ter riqueza. Não, é empregar bem as coisas. Empregar bem as ferramentas que você tem dentro da sua vida, para que você possa ser mais feliz, para que você possa se aproximar daquilo que o Cristo ensinou. Certo? Então, dentro das palavras do livro Boa Nova aqui, acabei não falando, né? Emendei num assunto, fui lá na frente e voltei. Viver com Cristo é saber imolar-se. Palavras do Cristo para Maria Madalena, segundo Humberto de Campos. Não sou eu que estou falando, não. Estamos com um horário muito avançado, não consegui trabalhar a grande tribulação de Jerusalém aqui hoje, que é o ponto número 4 do nosso encontro, tá? Vou encerrar por aqui hoje, fazer a nossa prece final. Para os nossos amigos que estão em casa e ainda não colocaram a água para ser fluidificada, dá tempo ainda. Vamos então no nosso próximo encontro, que é neste domingo, dia 11 de outubro. Nós vamos nos encontrar aqui novamente, nessa live aqui ao vivo, e vamos falar sobre a grande tribulação de Jerusalém. Vamos falar também sobre a vinda do Filho do Homem, parábola da figueira, vigiar para não ser surpreendido, e por fim, parábola do mordomo. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos elevar então nosso pensamento para a gente poder encerrar com essa prece final. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para estudar as Tuas palavras messiânicas, prevendo o futuro da humanidade. E sabendo que tudo o que o Senhor nos falou teve cumprimento, agradecemos por Tuas palavras e também, sobretudo, agradecemos a espiritualidade que esteve aqui conosco, nos guiando o pensamento para poder aclarar as Suas palavras tão bondosas conosco. Confiantes no Teu amparo superior, agora e sempre, sabendo que o Teu auxílio não nos faltará, pedimos permissão para encerrar a nossa palestra de hoje, e que assim seja.